Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Farense 1. O empate conseguido pelo Farense na Luz hoje foi muito diferente do empate a que o Benfica tinha sido remetido em Moreira de Cónegos há uma semana. A equipa de Roger Schmidt rematou hoje 37 vezes, teve 67 ações na área do adversário e em condições normais devia ter marcado entre 4 e 5 golos, porque acabou com um índice XG de 4,51, mas esbarrou, primeiro, numa ineficácia difícil de explicar nas ações de finalização e depois num final de tarde perfeito de Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense, autor de 13 defesas e responsável por, só à sua conta, evitar 2,73 golos esperados. O ambiente na Luz foi tenso, com uma vaia monumental a Roger Schmidt, quando o treinador mexeu pela primeira vez na equipa e sacrificou João Neves, um dos jogadores mais queridos das bancadas. O jovem médio não estava a fazer um grande jogo, é verdade, estava longe de ser um dos melhores entre os encarnados, mas apesar de ter feito apenas 3 das 5 substituições a que tinha direito, e uma delas ao minuto 89, que foi quando entrou Artur Cabral, Schmidt até mexeu primeiro nas características do seu 4-2-3-1 e depois até na disposição em campo, acabando com Musa e Artur Cabral na frente, ao mesmo tempo que tinha Di Maria, Rafa e Gonçalo Guedes logo atrás. Tudo isto podia, porém, ter sido desnecessário se Rafa tivesse correspondido melhor ao caudal de jogo atacante que o corredor direito do Benfica foi sempre criando. Só à sua conta, o autor do golo encarnado fez 12 remates, acabando com um índice XG de 2,46, o que queria dizer que, em condições normais, teria marcado entre 2 e 3 golos, mas marcou apenas um. E foi um golo emblemático do que de melhor o Benfica fez hoje. Di Maria baixou para o espaço entre linhas, atraiu Zac Moscato, ao mesmo tempo que lançava Orsenas, e este foi descobrir o ataque de Rafa ao espaço que Moscato deixara vago. Nesse lance, ao minuto 71, Rafa marcou, mas não só já tinha perdido outros antes, como por essa altura já o Farense se colocara em vantagem num cabeceamento de Falcão, após um canto de Mateus que Gonçalo Silva primeiro e Otamendi depois desviaram ao primeiro poste. Todo o jogo foi, no entanto, marcado pelas perdidas do Benfica. João Mário desperdiçou a primeira, logo no minuto inaugural, após combinação de Di Maria com Morato. Rafa imitou-o após centro de Di Maria, aos 14, e repetiu a perdida após ataque de Orsenas à linha de fundo, aos 26. Aos 29, em contra-ataque, conduzido por Di Maria e Rafa, foi Tenkstedt quem ficou a dever mais acerto à equipa. E aos 30, num canto, Otamendi de cabeça acertou no poste. O Farense já ameaçara, quando numa saída larga, Marco Matias se viu na cara de Trubin, mas finalizou mal, pelo que quando marcou, a surpresa foi geral. O jogo estava muito mais virado para o lado da baliza de Ricardo Velho do que da de Trubin, surpreendido pelo desvio de cabeça de Falcão após um canto. E o golo do Farense fez tremer o Benfica, que baixou então um pouco a sua produção, levando Schmidt às tais trocas que irritaram a Luz. O gol de Rafa, ainda com mais de 20 minutos por jogar, acordou a equipa, mas foi à altura de Velho brilhar com mais intensidade. Ante um Benfica a meter sempre muita gente na área e a cruzar, porventura até demasiado, mas a conseguir, apesar de tudo, finalizar, o guarda-redes do Farense segurou um ponto, opondo-se, por exemplo, a remates de Di Maria, aos 77 minutos, ou de Rafa, aos 89. Até Morato e Musa estiveram à beira do 2-1, atirando ambos demasiadamente por alto. O Benfica acabou por deixar 2 pontos neste jogo, mas, acima de tudo, por culpa própria, que, a desperdiçar assim, não há produção que lhe valha. E vamos então à fotografia tática deste jogo. Nenhuma das duas equipas mexeu muito em relação à última jornada. O Farense apresentou exatamente o mesmo 11 que tinha perdido em casa com o Vitória Sport Clube por 2-1. Quanto ao Benfica, fez uma alteração. Roger Schmidt abdicou de Florentino no meio-campo e fez entrar Coxo para formar dupla de médios com João Neves. O Benfica apareceu assim no seu habitual 4-2-3-1 com Trubin na baliza. Orsenas continuou a ser o lateral direito. Morato continuou a ser o lateral esquerdo, 2 laterais adaptados. António Silva e Otamendi foram a dupla de centrais e depois dupla de médios formada por Coxo e João Neves.
Mais à frente, Di Maria, a partir da meia-direita, mas a baixar sempre muito para o meio-jogo, para tentar desequilibrar logo ali a início de zona de criação. João Mário partia do lado esquerdo, Rafa era o segundo avançado nas costas de Tenkstedt. Quanto ao Farense, o sistema foi o habitual 4-3-3, que defensivamente se transmutava em 4-1-4-1, embora Falcão muitas vezes, até no acompanhamento a Rafa, que ele não terá feito até tanto quanto devia, porque Rafa finalizou demasiado, muitas vezes se aproximasse dos centrais e quase que fazia ali terceiro central. Mas então, o Farense com Ricardo Velho na baliza, Pastor foi o lateral direito, Talocha o lateral esquerdo, com muitas dificuldades para segurar a asa direita do Benfica, e depois os dois centrais eram então o Gonçalo Silva e o Zac Muscat. Falcão era o médio mais recuado e à frente deles estavam o Vítor Gonçalves e o Mateus Oliveira. Depois, na frente, a partir da direita, o Bellumi, a partir da esquerda, o Marco Matias, e ao meio, ponta de lança, Bruno Duarte. Defensivamente, o Farense transmutava-se então deste 4-3-3 para um 4-1-4-1. Porquê? Porque Bellumi e Marco Matias baixavam para fechar os corredores, Falcão ficava no espaço entre as duas linhas, defensiva e linha média, e Bruno Duarte era apenas a única referência que a equipa tinha na frente. Quanto ao Benfica, o sistema era o habitual, com a saída a 4, com os laterais a projetarem-se. Apareceu mais até do que é habitual Morato pelo lado esquerdo, sempre muito ativo o Orsenas pelo lado direito, e com os três homens de apoio ao ponta de lança a jogarem sempre muito por dentro, com essa nuance de que já vos falei, que é o facto de Di Maria baixar sempre muito para assumir ali o meio-jogo. Ora, o jogo foi decorrendo assim. O primeiro golo, que foi marcado pelo Farense, entrou ao minuto 51 e 13 minutos depois Schmidt mexeu. O que é que ele fez? Fez sair Tenkstedt para a entrada de Musa, e até aí é uma substituição um bocado em linha com aquilo que é habitual o treinador fazer. Geralmente troca o ponta de lança, mas fez também sair João Neves para entrar Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes foi colocar-se do lado esquerdo do ataque, embora trocando até com alguma frequência de posição com Rafa, permitindo que Rafa aparecesse mais na esquerda e surgindo ele mais próximo do ponta de lança, que agora era Musa, e João Mário baixou para formar dupla de médios com o turco Kokçu. As bancadas da Luz não gostaram, mas o Benfica, de facto, nessa altura, começou a carregar mais, a meter mais gente na frente, a cruzar mais também e a criar mais dificuldades a um Farense que já tinha algumas dificuldades, até do ponto de vista físico, para conter a equipa do Benfica. Mexeu José Mota ao minuto 74, 10 minutos depois, e já depois do Benfica ter feito o gol do empate, com as trocas de Bellumi por Elves Baldé, nada de novo do ponto de vista tático, e de Vítor Gonçalves por Cáceres, também mantendo a equipa exatamente no mesmo sistema, mas refrescando apenas algumas das posições. Ao minuto 86, com o Marco Matias já muito fustigado fisicamente, trocou-o ainda por Rafael Barbosa. Também Rafael Barbosa foi colocar-se do lado esquerdo do ataque do Farense, portanto também sem novidades. E foi só a 1 minuto do fim que Roger Schmidt voltou a mexer. Ao minuto 89, trocou então Kokçu por Artur Cabral. E o Benfica passou a jogar, em vez do 4-2-3-1, num 4-1-3-2, que era quase um 4-1-5. Porquê? Porque Orsenas avançava muito na direita, Morato avançava também pelo lado esquerdo, embora aparecesse mais em zona de finalização, sobretudo nas bolas paradas. O único médio em campo era João Mário, porque depois, à frente deste, havia Di Maria pela direita, havia Gonçalo Guedes pela esquerda, havia Rafa pelo meio e dois pontas de lança, que eram Artur Cabral e Musa. Isto levou o Benfica a cruzar muito, a finalizar muito, mas quase sempre mal. E ao minuto 90 mais 2, já durante as compensações, voltou a mexer então o José Mota com mais duas trocas, que foram a saída de Bruno Duarte por Rui Costa e ainda uma troca a meio campo com a saída de Mateus Oliveira para a entrada de um outro médio para a equipa do Farense. Portanto, sem grandes alterações do ponto de vista tático, a equipa do Farense, o Benfica sim mudou, mas nunca foi capaz de mexer conforme pretendia Roger Schmidt.
Se o Benfica teve tanto caudal ofensivo, é normal que seja possível identificar algumas boas exibições na equipa encarnada. Fez um belíssimo jogo de Di Maria, quase sempre a desequilibrar. Quase todos os desequilíbrios que o Benfica conseguiu promover partiram dos pés dele, ou do pé esquerdo dele, quase sempre a sair também da direita, ora cruzando, ora descobrindo as iniciativas de Orsnes até à linha de fundo. E Orsnes foi também mais um dos jogadores do Benfica que esteve muito bem na partida de hoje. Estará Roger Schmidt a ganhar aqui um lateral. Terá sido a melhor exibição que vi Orsnes fazer a partir da posição de defesa lateral, hoje a jogar do lado direito. De resto, não consigo deixar de simpatizar com o jogo feito por Rafa, porque foi um jogador que se mostrou sempre ao jogo. É verdade que falhou muito, é verdade que em condições normais devia ter feito 2 ou 3 golos, mas fez um, mas nunca se escondeu, andou sempre à procura do protagonismo, andou sempre à procura e conseguiu sempre colocar-se em situação de desequilibrar. Não foi feliz na finalização, mas não fez de todo um jogo mau. Quanto à equipa do Farense, houve também algumas boas exibições. Os dois centrais estiveram bem, embora permitindo demasiados remates ao adversário. Pareceu-me que o ataque teve pouca saída, pouca capacidade, tanto de Bellumi, como de Bruno Duarte, como de Marco Matias para segurarem a bola. Mateus Oliveira sempre criterioso com a bola nos pés, mas o melhor jogador em campo, o herói deste jogo, não pode ser outro a não ser Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense. Foram 13 defesas e foram, ao todo, 2,73 golos esperados evitados. Isto não é algo que aconteça todos os dias, aliás, é recorde deste campeonato, por isso mesmo, herói do jogo, Ricardo Velho. Foi boa a arbitragem de Miguel Nogueira, muito boa mesmo. Decidiu bem todos os lances de dúvida que teve para decidir. Teve a preocupação de deixar jogar, deixar o jogo fluir, não apitar a tudo e mais alguma coisa, e por isso tivemos um jogo ainda assim com poucas faltas e pouco antijogo. E esteve bem, aparentemente também, em todos os cartões amarelos que mostrou. O único de cuja validade não posso atestar é o cartão amarelo mostrado a João Mário ao minuto 83 por protestos, porque não sei, evidentemente, aquilo que João Mário terá dito ao árbitro. De resto, nos lances de dúvida que poderiam eventualmente aparecer, decidiu bem em todos. Ao minuto 24, golo anulado a Tenkstedt, estava um bom par de metros fora do jogo, portanto, até a olho nu era perfeitamente possível perceber a posição irregular do atacante dinamarquês. Ao minuto 31, há duas mãos de Otamendi nas costas de Bruno Duarte, dentro da área do Benfica, mas o toque é demasiado ligeiro para o atacante do Farense cair. Portanto, o facto de haver um contacto, lá está, não quer dizer que haja falta. Neste caso, estou convencido de que não há nenhuma falta, que foi Bruno Duarte quem procurou ganhar aqui o penalti, e, portanto, esteve bem Miguel Nogueira em não marcar. Voltou a decidir bem ao minuto 48, quando a bola, depois de bater no chão, sobe e ganha uma trajetória imprevisível e vai acabar por bater no braço de Otamendi dentro da área do Benfica, mas não houve razão também para grande penalidade. Como voltou a decidir bem ao minuto 90 mais 2, quando Muscat e Artur Cabral chocam dentro da área do Farense, e aqui aconteceu exatamente o inverso do que tinha acontecido ao minuto 31. Desta vez foi Artur Cabral quem, sentindo o contacto do defesa maltês do Farense, optou por se deixar cair para tentar ganhar a grande penalidade. Mas foi sempre coerente no seu critério, Miguel Nogueira, portanto, excelente a arbitragem nesta partida entre o Benfica e o Farense. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,